1942, o mundo se via em lutas sangrentas com o nazifascismo na Europa e na Ásia contra o imperialismo japonês. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas governava com mãos de ferro. Era o Estado Novo. Mas depois de flertar com os nazistas, decide entrar em conferência com os americanos. Mas o que o fez virar as costas para os seus semelhantes de regime? Os fascistas italianos e os nazistas alemães. Os americanos prometeram financiar uma usina, o que viria a ser a usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a Companhia do Vale do Rio Doce. E isso nos tiraria do atraso monetário, e nossa moeda valorizaria. Em troca, mandaríamos 25 mil homens combater na Europa. Para Getúlio era vantagem assinar um acordo, e ele o fez, mas para ele foi um tiro no pé, como veremos adiante. Os pracinhas voltaram vitoriosos da Europa em 1945. E a festa da vitória em nossas principais cidades virou a festa pela redemocratização. E então, Getúlio teve de renunciar. Mas para contar sobre essa fascinante história de lutas de nossos pracinhas em campos italianos, a Jennifer precisa deixar o recado dela. Oi, sou Jennifer. Convido a vocês se inscreverem neste canal, peço seu like e compartilhem em suas redes sociais. E vamos ao vídeo. Pelas ruas e pelos botequins Brasil afora, o povo via com ceticismo o país enviar soldados à Europa. E dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que aquilo acontecer. Então o exército brasileiro, em resposta àquela ironia, respondeu com um bom humor, adotando como símbolo expedicionário uma cobra fumando. E os dizeres: "E a cobra fumou". Os brasileiros constituiriam uma das 20 divisões aliadas que compunham-se de norte-americanos, ingleses, franceses das colônias, ou seja, senegaleses, marroquinos, argelinos do norte da África. Toda essa força foi chamada de o 8º Exército, sob comando geral do general McClark, dos Estados Unidos, e visava invadir a Itália fascista pelo sul. 25.900 homens compuseram a FEB, que seria comandada pelo general João Batista Mascarenhas de Moraes. Todo equipamento, ração, armas e uniforme era americano. Eram paulistas, cariocas, mineiros e nordestinos, negros, mestiços e brancos, diferentes das tropas segregadas dos norte-americanos, por exemplo. E devido ao forte sexismo da época, não havia mulheres em nosso exército. As asas do meu ideal. Em setembro de 1944, na região da Toscana, com artilharia de apoio, nossa infantaria avançou na região, o que resultou nas primeiras cidades libertadas, Bolzano e Massarosa. Mas a primavera ia se acabando e o inverno italiano veio. E nossos soldados, desacostumados com aquele frio, sofreram. Iriam se defrontar com a temida linha de defesa alemã, chamada Linha Gótica. E em Monte Castelo a luta arrastou-se por longos 3 meses, entre 24 de novembro de 1944 e 21 de fevereiro de 1945. Atacamos 6 vezes e fomos repelidos com centenas de baixas. Sob a nevasca, os alemães sabiam que eram brasileiros que atacavam. E riam-se. Diziam que brasileiro não sabia combater. Só entendiam de carnaval e fazer festas. Desistiriam, fugiriam. Os comandantes falavam que tropas tropicais eram sem valor militar. Mas nossos homens provariam o contrário, sobre o frio intenso e fogo inimigo. Conseguiram enfim quebrar a resistência alemã. Ali, 417 brasileiros perderam suas vidas.
O município de Montese ocupa vasta área de colinas na região de Emília-Romanha, com numerosos rios, bosques que rodeiam antigos povoados medievais. E neste terreno difícil, os alemães mantinham inúmeras fortificações. A FEB tomou posição e atacou. O foco principal de luta se deu na pequena vila de Montese, e os combates ocorreram entre 14 e 17 de abril de 1945. A luta se prolongou casa por casa e contra ninhos de metralhadora em barrancos e colinas. O saldo de mortos naqueles dias foi alto. 188 pracinhas perderiam a vida ali. Nessa luta, os brasileiros contavam com os tanques Sherman americanos e combateram o 14º Exército Alemão da Wehrmacht. Agora, sabedores do valor militar brasileiro demonstrado em Monte Castelo. A luta sangrenta entre ruínas permitiu aos aliados romperem a linha gótica. E até hoje a cidade de Montese agradece a sua libertação, mantendo uma praça com o nome Piazza Brasil, em homenagem à coragem dos nossos pracinhas. Entre 26 e 29 de abril de 1945, a FEB, em seu avanço, se esbarrou em remanescentes do 70º-48ª Divisão Alemã e outras unidades fascistas italianas na região de Collecchio e Fornovo. O combate foi breve, pois cercamos o inimigo, que diante da impossibilidade de uma ação mais contundente, acabou se rendendo. Este foi um fato incrível, pois 14.700 soldados alemães e italianos, incluindo o general Otto Fritz Pico, seus oficiais, veículos e armas, caíam em mãos brasileiras. Esta foi a maior rendição de tropas inimigas feitas a uma força aliada em campanha na Itália. E vendo aquela multidão de rostos germânicos passarem vencidos, agora quem ria eram os brasileiros, antes tão subestimados por estes. A repercussão deste feito impactou e impressionou até as altas esferas dos aliados, como o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que parabenizou o feito de nossos homens. No pós-guerra, isso ajudou, abrindo o caminho para o Brasil em sua participação na ONU. Mas a luta não havia se acabado. Em 5 de março de 1945, as forças da FEB flanquearam os alemães em Castelnuovo. A artilharia foi fundamental para abalar o ímpeto de luta do inimigo. Depois, o avanço que tirou a vida de 70 brasileiros. A cidade italiana, enfim, foi ocupada. Nas colinas ao redor desta cidade, ainda houve uma tímida resistência, mas logo foram sendo dominadas, encerrando-se assim a brilhante campanha brasileira no teatro de combate italiano. Os pracinhas que perderam a vida voltariam à pátria em 1960, onde seus restos mortais repousam no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Se há uma coisa que ficou viva na memória do povo italiano, que foi libertado pelos nossos pracinhas, foi o sentimento de gratidão e boas lembranças, muito diferente daqueles que foram libertados por ingleses e americanos. E pior, por aqueles das tropas coloniais francesas, a qual surgiu o termo depreciativo Maroquinate, que significa feitos marroquinos. O alto comando aliado da Itália proibia taxativamente o contato de soldados e a população civil. Não deveriam auxiliá-los em nada
nem mesmo conversar. Os ingleses, sempre seguidores implacáveis das ordens superiores, eram frios e sua cordialidade era distante e com reservas. Já os americanos eram mais acessíveis. Alguns soldados davam chocolates às crianças e flertavam com as jovens camponesas, mas não permitiam que se aproximassem de seus acampamentos. Mas pior que isso foi o comportamento dos soldados coloniais franceses, argelinos, líbios e especialmente as tropas conhecidas como gaumiers marroquinos. Daí o termo maroquinate. Os registros documentam uma onda de estupro e atrocidades cometidas contra mulheres e meninas civis italianas. E os homens que tentavam defendê-las eram agredidos e, em vários casos, assassinados com extrema crueldade. Esses relatos aconteceram em áreas rurais entre as cidades de Nápoles e Roma, nas semanas que se seguiram ao avanço aliado e captura do Monte Cassino em maio de 1944. O número de vítimas é difícil precisar, mas ainda existe na Itália a estimativa de que pelo menos 20 mil casos registrados de violências cometidas. O alto comando francês minimizou esses fatos, mas esses crimes estão amplamente documentados. Os péssimos exemplos do capítulo anterior não se aplicam com os nossos soldados, que ignoravam as ordens dos americanos de não confraternizarem com os civis italianos. De início, as pessoas se escondiam de medo. A propaganda fascista dizia: "Fujam desses homens, são de uma raça maligna e impura. Vão abusar das mulheres, matar os homens, roubar e se alimentar das crianças, assando-as. São como demônios." Mas aos poucos, as crianças iam se aproximando dos acampamentos da FEB, curiosas e receosas. Olhavam com espanto para os soldados negros. Nunca viram um. Aos pracinhas cortavam-lhes o coração ver aqueles pequenos, tão maltrapilhos, magros e sujos. Ofereciam doces, mingaus, e a criançada aumentava em número. Logo levavam comida para casa, para seus pais, que a princípio se espantavam. Não eram os monstros descritos pelos fascistas, afinal. Até ajuda médica foi dada, e os americanos começaram a chiar. Reclamaram ao general Mascarenhas, mas desse não respondeu. Era inútil, sabia ele. Os oficiais subalternos fingiam não ver. Houve tensão com os americanos, mas nossos soldados se mantiveram firmes. Logo a fama dos brasilianos se espalhou pelas aldeias. Era tutti buona gente, falavam os camponeses. Até hoje, nessas pequenas cidades, se celebram a conduta dos pracinhas brasileiros. Uma semente deixada para sempre. A semente de que, apesar de se estar em uma guerra, é possível se ter lugar à empatia, ao gesto amigo. Isso é o que nos define como seres humanos. E foi o que o povo italiano viu em nossos homens. Humanidade. Olá, gente. Esse foi a minha humilde homenagem aos pracinhas da FEB que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. E vale destacar aqui o total abandono que eles sofreram depois da guerra. Chegaram com muitos aplausos, muita festa nas principais cidades, né? Desfiles, apoio, festa popular. Muito bom e merecido, mas quando o assunto esfriou e a vida... a rua é
complicado. Então, o apoio do governo foi nulo, né? A vida voltou ao normal, o assunto foi esquecido e também foi esquecido os pracinhas, né? Nenhuma ajuda no sentido de emprego, nenhuma assistência médica, nenhuma pensão, nada. Foram abandonados, muitos passaram por dificuldades, infelizmente, né? Na Itália, e são lembrados até hoje. Você vê a diferença, a disparidade, né, de atenção. O governo brasileiro, na época, depois os posteriores, se lixaram para os pracinhas, enquanto que em muitas cidades da Itália, até hoje, né, mais de meio século depois do término da Segunda Guerra, elas relembram essas cidades que foram libertadas pelos brasileiros, relembram e homenageiam, né, os que sobraram, né. Existem poucos, beirando os 100 anos ou já com 100 anos. Então, o reconhecimento através de associações de veteranos só vieram a partir dos anos 90, né? E isso mostra o quão a memória da história brasileira é jogada para segundo plano, né? Como tantas outras coisas também, né? E então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!